E médicos alertam sobre o uso de medicamentos usados no tratamento da Covid-19. As medicações podem agravar problemas de visão. E a população cega e de baixa visão também precisam de informações. Eles precisam do tato para identificar alguns objetos. Isso pode fazer com que seja mais difícil se proteger de um vírus microscópico. A presidente da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas fala sobre as dificuldades nessa pandemia. Eu posso listar dois principais desafios. O primeiro está relacionado às questões arquitetônicas, sendo que nós, enquanto pessoas com deficiência visual, utilizamos extremamente o tato, o toque, para identificar superfícies, objetos, obstáculos, e aí aprendermos a lidar de uma outra forma diante dessa situação onde precisamos evitar o toque, evitar o contato físico. A outra questão é a questão relacional. Como lidar com as pessoas com deficiência hoje, numa travessia de uma avenida, no deslocamento de um ponto para o outro, onde antes utilizávamos do contato humano, do contato com o outro, com a pessoa que enxerga para apoiar, para auxiliar, e agora a gente está diante de um distanciamento social. A Advan possui 2.000 associados, mas está de portas fechadas por conta do isolamento social. O jeito é enviar orientações pela internet. A Advan tem buscado hoje orientar os seus associados, manter esse contato direto por meio de grupos em aplicativos de mensagens, por meio do contato telefônico constante, para que a gente consiga transmitir as orientações vindas dos órgãos de saúde. A principal recomendação é que fique em casa, mas a gente sabe que tem pessoas que moram só, que de uma forma ou de outra vão precisar sair em algum momento para ir ao mercado, para procurar uma farmácia, e a gente tem passado as orientações para que tomem o máximo de cuidado, para que use máscara, para que faça a higienização correta. Outra preocupação é se a Covid-19 pode agravar problemas de visão. Conversamos com 2 especialistas sobre o assunto. A atenção está voltada para os medicamentos. A gente sabe que o tratamento realizado com essa medicação, com a cloroquina, hidroxicloroquina, existe uma toxicidade na retina. Então, essas medicações usadas de forma inadvertida ou até mesmo em suas doses corretas, elas podem sim causar danos na retina, porém, geralmente quando esse uso é de longo prazo. Então a gente tem que ficar de olho, por isso sempre as orientações em relação aos cuidados de não haver automedicação. É sabido que em alguns casos de pacientes infectados com o coronavírus, podem apresentar um quadro de conjuntivite associado. Então, se o paciente já tem um problema de base, uma doença de base oftalmológica e é acometido de uma conjuntivite, então sim, eles podem ter o seu caso agravado, mas momentaneamente. Quando isso for resolvido, a conjuntivite for sanada, o problema for resolvido, isso não terá complicações maiores. Bom, pessoas com baixa visão ou cegas, elas geralmente precisam de cuidadores, precisam de pessoas que as ajudem nas suas tarefas diárias. Então, os cuidados de segurança, os EPIs, para essas pessoas que são fundamentais na ajuda do dia a dia dessas pessoas, tem que se ter muito cuidado em relação a isso. Uma outra questão é nessa questão da população cega, se ela está na lista de pacientes vulneráveis. São pacientes que têm um risco maior de contaminação porque são pacientes muito táteis, né? Eles acabam tocando muito nos locais, então o cuidado em relação ao toque, porque a contaminação do coronavírus, que é um vírus de alta transmissibilidade, ocorre através de fômites. E o que são os fômites? Os fômites são locais em que o vírus fica, uma pessoa toca e leva a mão ao rosto. Então, pessoas cegas, elas tateiam com baixa visão, e esse cuidado tem que ser extremo, de tocar, de lavar as mãos, de limpar os objetos ou as estruturas em que essas pessoas se apoiam no seu dia a dia. Segundo o IBGE, mais de 6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual. E para a Ingrid, também são milhares que precisam enxergar os mais vulneráveis. Essa pandemia, ela veio evidenciar muitos problemas já existentes e que muitas vezes estavam à margem da sociedade.
muitos problemas relacionados à acessibilidade, à falta de sensibilidade da sociedade em relação à pessoa com deficiência, a esse cuidado, a como lidar com a pessoa com deficiência, atenção básica, questões fundamentais para o desenvolvimento da autonomia, do protagonismo da pessoa com deficiência como cidadão de direito.